Oi, gente! Já estamos aqui. Natasha, tudo bem? Boa noite, minha amiga. Como é que tá? Rosa, muito bem. Olá, David. Entrou? Muito bem. Que legal. Opa! Ana, a nossa convidada da noite chegou. Somos eu e você hoje, Ana. Podemos aí explorar bem o tempo. Quem mais está entrando? Jorge está entrando. Boa noite, pessoal. Sábado, porque hoje é sábado, né, Alguinho, Maurício, Doris. Já vamos entrar aqui, Ana. Vamos. Nossa convidada. Eu fico muito contente de poder trazer esses amigos para a gente estar junto, batendo um papo com gente interessante e temas que são muito importantes para a gente bater um papo, né? Para conversar. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, é uma conversa que a gente costuma trazer, né? Oi. Já apareceu alguma coisa, Ana, aqui. Eu acho que tu tens que fazer a virada da tela. Acontece comigo aqui também. De vez em quando escapole e aí a gente acaba tendo uma virada. Olha, Abel, tá tudo bem, Abel? Você tá bem? Melhoraram as coisas, né? Olá, pessoal. Estamos aqui. Paula, Lisandra, Alexandre. A Ana não conseguiu entrar. Vamos tentar de novo, ver se eu trago ela. Só um instantinho. Ela tá aparecendo aqui ou ela saiu? Não, acho que deu algum probleminha com ela. Ela voltou, mas ela deve entrar novamente. Tem alguma coisa acontecendo aí. Oi, gente, eu continuo avisando que a gente tá com o nosso projeto Cidade para Todos, um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, que tem dentro dele a possibilidade de agentes comunitários, pessoas que queiram trabalhar com comunidade ou que já trabalham dentro da comunidade e participando de planejamento na área de qualquer área dentro da cidade e interagindo com a comunidade, fóruns, audiências. A gente tem dentro desse projeto um curso de participação popular para planejamento da mobilidade urbana. Mas, de certa maneira, todas as informações, elas acabam ajudando a essa pessoa atuar, o que ela vai aprender, o que ela vai conhecer, inclusive com instituição de fora, como a Biome, e também com o pessoal da Universidade do Minho. Nós temos também uma parceria com Portugal. O que ela vai aprender vai ser importante para todo tipo de trabalho que envolva ouvir a comunidade, né? Ouvir, mais do que ouvir, a comunidade participar do processo. Então, a gente vai ter aí uma coisa muito legal na universidade. Estamos aí com esse momento, né? Deixa eu pegar aqui. Claro, visualizar. Espera um pouquinho aqui. Transmitir. Então. E aí, a gente aproveita, enquanto a Ana está entrando aí, para avisar que vocês avisem as pessoas que queiram fazer esse curso. Não tem limitação de escolaridade. Pode fazer em qualquer idade, tá? Eu estava aproveitando para mandar um recado enquanto a senhora entrava. Está oscilando aqui o meu sinal, Ana, mas eu creio que vamos seguir. Mas a gente está aqui, né? E a gente tem uns amigos já aí dentro, tá entrando o pessoal, olha só. Tá muito legal hoje, hein? Bem assistido. É você, minha amiga. Com certeza é você. Somos uma dupla de duas. Ana, quem é a Ana? Ana Poti. O teu nome é Ana Poti mesmo? Não, meu nome de nascimento é Ana Esmeralda dos Santos Medeiros.
e por que ficou Ana Poti? Bem, Ana Poti foi um uma marca que eu adotei em 2007, quando eu passei a integrar politicamente o movimento negro. Entendi. Entendi. E você é paraense, Ana? Você nasceu Sou aqui? paraense, nascida em Abaetetuba, Ei, lugar bom. lá no interior do Pará, né? Bem no interior do Pará, próximo da capital, e migrei para Belém já aos 18 anos para continuar os estudos. Normalmente os abaetetubenses estudavam, na minha época, até o ensino médio, metade do ensino médio, depois migra para Belém para continuar. No meu período, não havia ainda universidade em Abaetetuba. Então, mudávamos nessa época para Belém para dar continuidade aos estudos. Foi assim que minha família mudou, que a educação para nós, para minha família, pai e mãe, era uma meta. Então, em razão disso, a família toda mudou-se para Belém. Olha, tem uma pessoa aqui que entrou, a Bruna Torre diz assim, a Bruna Torre entrou e colocou aqui o seguinte: prestigiando minha amiga e conselheira de Direito das Mulheres de Ananindeua, Ana Poti. Aí, como a gente falou no Poti, a Ana Paula pergunta qual é o significado de Poti. Bem, a palavra Poti, ela é de origem indígena, né? Alguns dizem também o de origem francesa. Mas Poti, na linguagem indígena, é o nome de uma espécie de um crustáceo, é o nome de um camarão, Poti. E Poti é o nome do meu pai. O meu avô tem um histórico. A minha família, assim, é uma história. Meu avô é descendente de judeu, mas foi... como é que eu diria? Ele foi adotado por uma família em Mocajuba e viveu próximo de grupos indígenas, grupos quilombolas, e ele criou uma paixão pela nossa cultura, né? Pelo Pará. E todos os filhos dele tem um nome indígena. Meu pai é Pedro Poti. Tem um outro tio que se chama Guilherme Paraguaçu, Jaci, Jacirema, Iracema, Jaceguaia, Pindubuçu. Então são todos nomes indígenas. E Poti é o nome do meu pai. E Poti também é o nome de um irmão, Pedro Poti dos Santos Medeiros Filho. E aí Poti acabou se tornando uma marca na família e eu adquiri, eu acho que é forte. Me diz uma coisa, a gente está falando de vai abordar a questão do racismo, né? E é um assunto até, vou dizer assim, um assunto pesado, né? Um assunto difícil, às vezes, de você entrar. Eu estava falando anteriormente que a gente tem, às vezes... vem até da própria criação, a gente incorpora determinados conceitos e até no falar, na linguagem, que é racismo, a gente não sabe. A gente não sabe, não é inconsciente, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma amiga de um tempão atrás, muito linda ela, e eu falando com ela na universidade, ela é inclusive uma colega minha, professora também, e eu falei assim, porque tal coisa vai denegrir. Aí ela disse, você sabia que esse denegrir é uma palavra preconceituosa? Por que denegrir? No sentido de dizer coisa ruim, né? Então, sim. Aí só por esse gatilho, eu vou dizer que isso aqui foi um gatilho na minha cabeça, né? Eu comecei a olhar para trás tudo que a gente absorveu dentro de uma criação, de uma cultura, de ouvir coisas que não é nem bom dizer, mas que virava uma brincadeira, uma piada, uma coisa, e no fundo a gente foi sendo criado numa cultura racista, né? Que sim. Você nem... Eu, sinceramente, eu não sabia. Quando ela me disse isso, eu falei, meu Deus, eu falei isso tantas vezes. E eu sempre disse que abomino esse tipo de coisa, mas eu incorporei coisas que eu não sabia que era uma atitude preconceituosa, né? Então, enfim, como né, nesse caso aqui, o brasileiro, o povo brasileiro, que é um povo multirracial, aliás, poucos países no mundo têm tanta mistura. Como é que pode,
para você que sente mais, né, porque é, né, uma negra linda, como é que é isso no Brasil? Como é que é viver isso no Brasil? Eu tenho um preconceito, eu senti um preconceito em relação à minha filha que é deficiente, porque eu tenho uma filha que é autista. Então, a gente sente, quando a pessoa sai do lugar, a minha filha senta aí numa festinha, o pessoal percebe que ela tem os traços de autismo, aí a criança já tira a criança lá de perto, pensa que ela vai bater, ou que ela vai, sei lá, fazer alguma coisa. E no caso do racismo, como é que você percebe isso? Como é que você sente isso? O racismo ele é muito cruel nesse sentido, né? Assim como você sente com a tua filha especial, ela está num local, ela pensa que ela vai bater. Uma pessoa de cor negra, porque o problema do Brasil é a cor da pele, né? O Brasil ele tem um histórico que muitos de nós já conhecemos, nós estamos conversando com pessoas que com certeza devem ter um grande esclarecimento a respeito disso. Então o Brasil ele não reconheceu e não reconhece ainda como deveria a contribuição da população negra africana dentro da estrutura social, econômica, política, trabalhadora brasileira. É essa a questão. Entendeu? Todos nós estamos misturados. Eu sou uma grande mistura, veja bem. Meu avô de origem judaica, minhas avós de origem portuguesa, meus avós, o materno de origem negra, as avós português e negro. Mas nessa mistura, nessa miscigenação, que se diz, né? Essa mistura, eu saí mais negra. Eu tenho primos bem brancos. Mas o que a gente tem é, como você disse, essa estrutura da sociedade brasileira que foi colocado o homem negro, a pessoa negra, como um animal, como uma máquina, destituído de dignidade, destituído de direitos. E é essa imagem que permanece ainda na sociedade brasileira, embora tenha havido muitos avanços. Mas ainda é o que fica a velha história. A história da escravidão que foi contada, e não pelo escravizado, e sim por quem realizou a escravidão. Então hoje a gente necessita de um reconto dessa história, para que N termos sejam percebidos como termos, como colocações racistas. Às vezes as pessoas dizem, poxa, você é negra, mas você é uma negra linda. Isso é racismo. Porque existem negras mais lindas do que eu. Você entendeu? Quando a gente olha uma mulher, poxa, você é branca, mas você é linda. A gente não distingue. Olha, uma branca linda. Não é isso? Olha, uma branca obesa. Olha, uma branca deficiente. A gente não faz isso, a gente percebe. Se percebe a sua filha como uma criança, como uma adolescente deficiente, ou especial, né? Ele é autista. Já o outro, olha, um preto autista. É raro, nunca vi. Então, são essas colocações que evidenciam um racismo que está incutido no brasileiro, está incutido na sociedade brasileira e se naturalizou. Então nós precisamos desnaturalizar. Aí sim nós vamos dizer que nós estamos vivendo um país mais igual. A professora Cláudia Tobias, que entrou agora, que é a minha cunhada, ela pergunta qual a pior consequência do racismo estrutural. Afetam as relações trabalhistas? Certamente. Quando você percebe, né, essa estrutura do mercado de trabalho, essa estrutura econômica, onde você percebe o lugar da população negra, o lugar que se vê a população negra dentro do mercado de trabalho, geralmente nos cargos subalternos. Não que seja feio, não que não seja adequado, também é adequado. Mas você quase não encontra um gerente de banco negro ali na linha da frente, o gerente da loja, não é? Um diretor de shopping. Então, onde você encontra a população negra? Então, você percebe isso na estrutura. Aquele lugar que, oriundo ainda do processo de escravização, ele permanece atual ainda. Não houve essa mudança. Por exemplo, eu já assumi N funções, né, na sociedade brasileira, nas estruturas. Estão perguntando aqui qual é a tua área de formação. Qual a tua área de formação? A minha área de formação, eu sou graduada em administração pública, embora eu seja professora. Eu sou professora do período em que concluí o ensino médio no Instituto de Educação do Pará, e a partir de 83 me tornei professora. A minha maior parte de
trabalho, minha experiência de trabalho é como professora. Eu trabalhei como professora de 1983 a 2009. Não sou pedagoga, sou professora a nível de magistério, atuei na educação básica, certo? Tenho um outro credenciamento como jornalista e sou graduada em administração pública pela Universidade Federal do Pará. Nossa, estão vendo como eu só tenho amiga chique, né? Mulheres empoderadas. A Cláudia também, uma pessoa incrível, uma educadora fantástica. E, poxa, eu fico muito orgulhosa dessa tua, né? De todo esse conhecimento que você tem, da tua formação. Você falou que o negro precisa ser reconhecido dentro do processo até de formação do povo brasileiro. Mas eu estava olhando os dados do IBGE, metade da população brasileira está como negra. Somos 56% da população negra do Brasil, mas os outros 44% são os privilegiados. Nossa! Compreende essa disfunção? Muita força, né? É uma força mesmo. Compreende essa disfunção, Maísa? É uma disfunção na sociedade brasileira. Se nós somos a maioria desta população, por que estamos aquém desse mercado? E olha que houve um grande crescimento, uma grande formação, muitas pesquisas, muitos cientistas negros. Tivemos com as cotas, né, nas universidades um grande avanço da população negra, um grande número de negros formando-se. E o mercado para absorver essa população? Depois que se forma, né? Como é que ele vai? Aí ele vai para o mercado e enfrenta o racismo estrutural, que é uma luta a cada etapa de vida, né? Desde que nasce, cada etapa alcançada nesse espaço de sociedade. Esses conflitos, eles são muito complicados, né? Muito complicados. Como eu falei, é uma coisa... você tem que pegar desde o pequenininho, né? Desde o pequenininho, desde quando nasce. Eu estava falando que a minha filha gostava muito de uma bonequinha, que eram umas bonequinhas pequenininhas, que tinham vários rostos. Ela fazia biquinho, não sei o quê, vários rostos. E era fora do Brasil. Quando a gente estava morando fora do Brasil, 5 anos. E ela gostava de umas bonequinhas. E chegamos numa loja, tinha vários tipos de boneca. Venderam todas as brancas, ficou uma branquinha e o resto, tudo, as que sobraram foram as negras. Minha filha chegou e foi direto nas negras, pegou a negra. E não quis a branquinha. Ela gostou das duas. O que ela fez? Ela disse, mãe, eu quero as duas. As duas. E ela abraçou as duas, a branquinha e a negra. E eu fiquei pensando naquilo ali. A gente não nasce racista. A gente não nasce racista. Criança mesmo, não nasce. Ela se transforma através do processo, né? Ela aprende com o adulto. Aprende com o adulto, Então, nós temos 2 processos educativos. Reeducar o adulto para educar melhor as crianças. Educar as crianças para a igualdade. Realmente a criança ela não nasce racista. Não, olha, um fato interessante que aconteceu na minha vida profissional como professora. Como é que eu descobri que no meio de trabalho onde eu estava, algumas pessoas tinham pensamento racistas, embora nós convivêssemos aparentemente em harmonia. Um aluno meu, filho de uma colega de trabalho, ele chegou com um colar para me dar de presente no dia dos professores, dia dos mestres. Ele chegou com um colar, e o colar era de sementes, e ele, tia, eu trouxe presente para você também, todo mundo entregou, ele entregou, mas ele falou assim, olha, é um colar de macumbeira. Então, olha a cabeça daquela criança, ele poderia ter só me entregue o colar. Eu receberia o colar. Aí não é só o preconceito, o racial e ainda religioso, né? Religioso. Mas de onde veio essa fala? De onde veio esta fala? É da família. A criança só ouve na família. Dificilmente ela vai ouvir o vizinho dizendo isso. Então são fatos assim que eu pontuo para explicar essa questão estrutural, essa questão familiar, essa questão da educação que precisa ser revista, porque ela é muito importante. A gente precisa reeducar o adulto. O adulto precisa conhecer a história, precisa ler, precisa se interrogar, precisa questionar o seu lugar de privilégio com relação a outras pessoas, não só negras, mas indígenas, ciganos.
deficientes. A Rosa está perguntando aqui, mas eu acho assim, é uma pergunta complicada, porque remonta a coisas que doem, né? Você já passou por situações constrangedoras. Eu acho que não, eu acho que quase todos têm o que dizer sobre isso, né? Em função da cor, se você já passou por situações constrangedoras, se dentro essa trajetória tua de sucesso, tu és uma mulher de sucesso, né? És uma mulher de sucesso. Se dentro dessa tua trajetória, momentos, né, que você passou que foram constrangedores e que estava ligado à tua cor. Sim, que ela está perguntando aqui. Lugares, eu posso dizer, quando no trabalho eu assumi lugar de comando, de liderar grupos, onde a maioria eram de pessoas brancas, ou pardas, ou claras, houve realmente essa posição de racismo contra a minha pessoa, de entender talvez a falta de competência, entender porque eu era negra, achar que eu não teria competência para aquele espaço por ser negra, mas isso nunca me afetou psicologicamente, porque eu já nasci preparada. E eu fui com toda a destreza, com toda a habilidade, contornando essa situação, mas ao mesmo tempo enfrentando a pessoa. Mas nunca foi motivo de choro. Eu dando aula, eu em sala de aula, eu sempre trabalhei com educação básica. Então, a alfabetização foi a minha praia durante 23 anos. Eu em sala de aula, recebendo alunos no primeiro dia de aula, nós eu trabalhei em escolas particulares. Eu, a professora regente, e a minha estagiária, geralmente as estagiárias geralmente são moças jovens, né, branquinhas, cabelos lisos ou loiros. E normalmente as mães no primeiro dia chegavam e entregavam as crianças para a estagiária tinha que dizer não. A professora é a professora Ana Esmeralda. Então, elas só conheciam a professora no segundo momento. No primeiro, a entrega era para os estagiários, entendendo que a estagiária era a professora. Então, essa é uma discriminação com relação à cor da pele. Certo. A Bruna está falando, e no aspecto... Aí nós temos uma junção de situações, que até poderia ser uma outra pauta. Ser mulher... que tem a questão também, está falando a maioria da população brasileira é mulher, né? E também vem toda uma questão de preconceito, falta de representatividade, principalmente a gente fala muito na área parlamentar, mas em outras áreas. Então, ser mulher, a Bruna está perguntando, e ser negra, associar isso daí, quer dizer, o que é isso para ti? A questão de gênero e raça, etnia, né? O que é essa questão? Por exemplo, as mulheres negras, elas sofrem um duplo preconceito. Pelo fato de ser mulher, que nós mulheres sabemos, né, que existe um preconceito de mulher, mulher em posição de mando, mulher no parlamento, né, mulher nos espaços de poder. A participação da mulher ela é bem menor. Nós temos, por exemplo, no estado do Pará, uma Assembleia Legislativa com 44 deputados e temos 10 cadeiras ocupadas por mulheres. E nenhuma mulher negra, olhando-as pela CUTS, nenhuma negra. Então aí você percebe, né, essa disparidade. É uma luta muito grande. E eu vejo também que as pessoas costumam fechar os olhos para isso, dizer, não, isso não existe. Aí acontece uma situação como essa dos Estados Unidos, que é um estopim para uma coisa que já estava, né, guardada dentro da sociedade, de indignação, de revolta, né? E isso virou um estopim para uma situação de praticamente guerra civil, porque as pessoas na rua protestando, polícia, tudo misturado, e foi uma comoção que foi, vamos dizer assim, saiu do controle a situação e ganhou o mundo, né? Isso ganhou o mundo. Você pode falar, Ana, caminhos para superar isso? O que você pertence a um núcleo, né, que trata desses assuntos? Caminhos para isso. Hoje eu atuo na educação no município de Ananindeua. Eu sou servidora da educação, do Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais, que é uma política implantada no Brasil a partir de 2003, com a proclamação da Lei 10.639, que é a lei que trata da educação para as relações étnico-raciais. Já existe uma pontuação legal para isso, né? Existe a lei.
O que nós carecemos é de implementação dessa política, de fato, na educação. Então, eu trabalho num núcleo que tem essa finalidade, que preconiza essa proposta na educação básica no município de Ananindeua. De alguns municípios no estado do Pará, dos 141 municípios, poucos municípios têm este núcleo na educação. E Ananindeua é um exemplo, onde nós temos feito um trabalho de maior conscientização, trabalho de formação de professores, trabalho de atendimento na escola e um trabalho de observatório do que ocorre dentro da escola com essa criança negra. De que forma ela está sendo atendida na escola, de que forma ela é um cliente da escola pública. Então, de que forma ela está sendo vista, de que forma ela está sendo atendida, como está se vivendo neste meio. É a Lei 10.639, que ela ainda não é efetiva, mas já existem iniciativas de implementar, de fato, dentro dos núcleos de diversos municípios, de diversas secretarias de educação. A questão dos Estados Unidos, que comoveu o mundo, né? Os Estados Unidos, nós sabemos que lá o segregacionismo foi legalizado. Lei por lei. É proibido isso, é proibido aquilo, negro não entra onde branco, negro não come aqui, não estuda ali. Tanto que criou-se universidades negras por iniciativa da própria população negra. Então, o nível bairros de também, né? Que a palavra bairros, gueto, daí, né? Gueto, o nível de bairros que são só para negros, né? Que também separou. Onde convive maioria negra, eu não diria que é só para negra, onde convive maioria negra. Uhum. Né? Tanto que se fala no mercado econômico, tem a Coca-Cola, a população negra tem a Pepsi-Cola. Não sei se você lembra do nosso tempo, havia um time de basquete dos Estados Unidos e que era o patrocinador, era a Pepsi-Cola. Não sei se você lembra, essa é do meu período. Eu tenho 5.7, não sei se sou mais nova. Isso. Não sei se estou mais nova, sou mais você. Mas eu lembro muito bem desse período. Então, assim, eu comecei essa percepção da realidade, dessa diferença estrutural do negro e do branco na sociedade brasileira, no momento em que entrei na escola. Então, a minha busca nos Estados Unidos, a população negra americana, me serviu muito de espelho. Eu li Malcolm X, assisti todos os seriados americanos raízes, aonde a gente percebe uma luta forte, firme, de grupos arraigados por meio da religião. Não sei se você percebe isso. Os grandes corais, né, das igrejas evangélicas, existe toda uma cultura, de fato. Nós, no nosso caso, o Brasil, com a história da miscigenação, a nossa cultura ela foi quase que suprimida, mas ela resistiu com as matriarcas, ela resistiu nas casas de santo. Ela permaneceu. E ela é a base da cultura brasileira, é a base do patrimônio brasileiro. Olha, eu tinha uma coisa assim, eu tinha algo na minha cabeça que eu me frustrava muito ver Machado de Assis como um homem branco. Todas as pinturas que eu via do Machado de Assis, ele era um homem branco. Machado de Assis não pode ser um homem branco, ele é um homem daquele período onde 90% da população brasileira era negra. No início, não era assim? 90% ele não pode ser um homem branco. E no centenário do Machado de Assis, eu fazendo uma visita a São Paulo, fui na Casa da Linguagem, havia uma exposição sobre a biografia do Machado de Assis. E lá ele é identificado como negro. Olha a nossa cultura, olha a base da literatura brasileira, além de Castro Alves e outros nomes. Né? Então, nós carecemos dessa presença, carecemos dessa evidência social. Certo. Muito bacana, muito bacana. Me diz uma coisa, Ana, e assim, a gente já está caminhando aqui para fechar. Para encerrar, sim. Tu disseste para mim que 1 hora era pouco? Nós já falamos aqui um tempão. Não, eu falei para você, acho que 70 minutos é muito. Não. Você falou, não, Ana, mas 40 minutos é só para mim. O que você gostaria de deixar de um recado adicional, um caminho construtivo da gente? Porque eu acho que isso é um processo dolorido, difícil, mas que se vai para o enfrentamento e se há, de fato, uma política pública que ela seja efetiva e há da parte da população também uma mudança de comportamento, de forma de ver um ao outro,
porque como eu coloquei lá no outra live que eu fiz, na verdade, o preconceito de uma maneira geral, ele não é só, ele tá enraizado na nossa cultura para o negro, para o índio, para o deficiente, para a mulher, para as mulheres, para os obesos. Você classifica as pessoas pela aparência física, né? É impressionante. Esquece da dignidade da pessoa. Esquece que aquele é um ser humano, que aquele ali tem um valores, que é o conteúdo que importa, ou que aquilo ali, aquela casca, que é o que nos representa, que é o nosso corpo, é uma aparência física. Mas e o ser humano que está ali, que, né, tem toda uma história, que tem sentimentos, que tem dignidade? Isso tem que prevalecer. E eu vejo até por uma questão também de princípios cristãos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos. Se Deus nos fez com essas diferenças, é para que nós possamos também aprender com essas diferenças, né? Entender o ser humano, mesmo ele sendo de outra forma tão diferente. Porque essas diferenças, elas existem dentro da gente e fora também. Então, aceitar o outro de uma maneira solidária, de uma maneira sensível, de uma maneira cristã, né? No sentido de ver essa falta de tolerância, isso é uma coisa que é um problema na sociedade muito perigoso, inclusive, que a gente está vendo agora, né? A que ponto se chega por uma questão como essa, a ponto de matar uma pessoa, a ponto de tirar a vida de alguém, que é só... Ninguém tem direito a isso, ninguém, na minha opinião. Aí já é uma outra história que a gente vai discutir. Mas eu acho que quando a gente vai para esse caminho, que é o caminho, somos todos irmãos. Poxa, quantos negros lindos nós temos na nossa vida. Inclusive, falar temos... somos todos irmãos, me lembro do Michael Jackson... Maísa, nós temos um ponto a frisar muito importante, que eu creio que é de conhecimento, né? Que deve se levar conhecimento de todo mundo. Nós temos, desde 1988, no Brasil, uma Constituição cidadã, chamada Cidadã. E nós estamos assistindo essas tentativas de destruir, de quebrar direitos. E nós assistimos também aqui no Brasil morte de inúmeras pessoas negras inocentes, quando o Estado institucionalizado entra em uma periferia e atira e mata, tal qual nós vimos o caso agora do menino João Pedro, que caiu do alto de um prédio, né? Não vamos julgar, não somos julgadoras, mas que falta é essa? Que o meu filho é muito importante e o teu pode ser de qualquer jeito. Então, nós temos na nossa Constituição o artigo 5º, onde ele preconiza os direitos de todas as pessoas. Se nós, povo brasileiro, começássemos estudando isso aqui seriamente e passássemos a viver à luz desses princípios, certamente nós teríamos uma sociedade mais justa, mais inclusiva, né? Contudo, nós ainda, a população negra, precisamos também conhecer a nossa própria história, sentar no nosso lugar de fala, estar no nosso lugar de fala, dizer a que viemos e na hora do voto realmente ter esse olhar, né? Ter esse compromisso, verificar com quem eu estou me alinhando, a quem eu estou me alinhando, por onde eu caminho, para quem eu estou trabalhando, com quem eu estou trabalhando. A quem eu estou muito seguindo bonito. Religiosamente. É por aí também. Quer né? dizer, que você a quem eu estou seguindo religiosamente. Também, são princípios que norteiam a vida da população brasileira. Uhum. Sim, uma coisa interessante que você está falando, porque também o próprio negro precisa se apropriar disso, né? Dessa sua importância, de se empoderar daquilo que realmente é dele. Também. Porém, nós também precisamos rever muito, nós, de outras cores, precisamos rever muito a questão dos privilégios. Olha, por exemplo, nós estamos entrando num processo de Brasil que nós não teremos concurso público. Nós não temos concurso público. Eu, a Ana Poti, tenho 3 filhos graduados, um em tecnologia da informação, uma outra
bacharel em Direito, à medida que não há concurso público no Brasil e à medida em que eu não tenho acesso às classes de domínio do poder, como eu vou recomendar meu filho para um espaço de trabalho? Então, nós temos uma quebra de direitos, né? Uma quebra de uma legislação que vem garantir essa dignidade, essa estabilidade, uma inclusão social melhor. Tá certo. O meu recado é: vamos analisar os privilégios, porque nós também temos negros em situação de privilégio, né? Temos que analisar os privilégios, temos que conhecer a sociedade brasileira, né? E olhar o ser humano com dignidade. Tá certo. Olha, fomos elogiados na live, está aqui a Sandra. Parabéns pela oportunidade de apresentar uma temática importantíssima no passado, presente. Minhas amigas maravilhosas prestigiaram a gente. Olha, suas amigas aqui estão radiantes. Uma sociedade mais humana, crítica e participativa. E eu que fico feliz de poder, através de uma situação de bate-papo simples que a gente começou e tem trazido tantas coisas interessantes, porque no momento desse o que a gente pode fazer é bater esse papo, estar com as pessoas e aproveitar também para esse tipo de reflexão que é muito importante para a gente avançar enquanto sociedade, né, Ana? Eu queria te agradecer do fundo do coração, eu gosto muito de você e sei que você é uma mulher de garra, forte, tá aí a tua trajetória de vida que fala por você. Eu queria te agradecer e até pedir pro pessoal aí. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, Ana. Eu quero também agradecer a você, agradecer a oportunidade de estarmos conversando, conversamos presencialmente, já tivemos em vários momentos juntas, e agradecer a oportunidade de estar junto com você e poder estar colocando as necessidades do nosso povo. Esse filme vai para o meu IGTV, lá da minha página, vai ficar gravado lá no IGTV. Se você quiser, pede para alguém puxar esse vídeo, porque você pode pegar e pode compartilhar com quem não pôde participar aqui dessa conversa, tá bom? Ok, muito obrigada, minha linda. Lembrança também, tá? Obrigada. Um grande abraço. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Gente, e aí, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer as amigas da Ana Poti, que estiveram aqui presentes também. Eu sei que são mulheres maravilhosas também, que estão empenhadas na causa, que acreditam nela. Muito obrigada, viu, Bruna? Fica sempre o gostinho de quero mais, porque essas lives, elas são muito rápidas. Eu me lembro que semana passada saiu do ar. O Instagram, ele não respeita. Terminou. Mas quer dizer, então, que vai ser um bate-papo para uma próxima. A gente volta de novo com outras questões. A Ana é uma pessoa super empoderada, capacitada, com muita experiência. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, que nós temos uma sociedade que, infelizmente, ela, em muitos aspectos, ela fecha os olhos. Sabe aquele negócio de comportamento de avestruz? Enfia a cabeça na areia para não discutir certas coisas. Eu sei que para uma rede social como Instagram, Facebook, o pessoal geralmente diz assim, eu quero um sábado para me divertir, eu quero um sábado para falar coisas qualquer bobagem, qualquer coisa, só para bater um papo. Gente, um assunto como esse é um assunto muito importante para a gente conversar. Vamos aproveitar cada minuto da vida, a vida passa tão rápido, cada minuto da vida, vamos aproveitar para a gente aprender com as pessoas, aprender com a vida. A sede de aprender, ela não pode acabar nunca, porque a vida é isso, ela nos ensina todo dia, se nós formos capazes de abrir o coração e abrir a mente. Primeiro passo para resolver um problema é reconhecer o problema. Se a nossa sociedade não reconhecer que existe um problema nessa questão de racismo, nós não vamos resolver esse problema, tá? Esse negócio da lei dizer que todos são iguais perante a lei é uma utopia. Na prática, a gente sabe que isso não é bem assim. É bonito você dizer todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, toda criança tem direito de comer, de beber, de viver bem.
todas essas coisas bonitas que estão ao nível de políticas e leis. Mas na prática, o que a gente vem conversar aqui não é utopia, né? Não é utopia. A gente está conversando aqui a verdade, o que está acontecendo na sociedade. E eu tirei o dia de sábado para trazer esses temas que são pesados. Infelizmente, quem gosta de pegar o Instagram para estar batendo um papo sem muito conteúdo, sem muito peso, está na live errada mesmo. Mas aqui a gente está para trocar informações com vocês. Você não tem ideia como é importante para mim ter vocês aqui, porque é uma forma também que eu sou uma pessoa da área professora, né? Falo a vida inteira. Eu sinto necessidade de trocar essas informações e é importante. Eu quero dizer, Ana, que tu foste grandemente responsável por essa turma que veio aqui te ouvir e que, com certeza, vamos voltar numa outra situação aí para a gente conversar mais sobre um projeto, sobre o que você tenha de trazer para a gente aqui para dentro para bater um papo maior. Com certeza a gente vai querer, tá? Então eu quero agradecer para toda a turma da nossa live, o meu pessoal também que esteve aí presente. Agora que o Paulo Colares entrou, poxa, Paulo, perdeste? Não perdeste não, sabe o que é? A gente está encerrando a live e vai entrar agora, vai para o IGTV esse filme da minha página, Maísa Tobias. Entra lá, porque aí você vai ter oportunidade de escutar com calma, falando sobre o assunto. Eu, particularmente, na minha vida, nunca me furtei a falar de coisas que são difíceis. Mas a gente só resolve problemas difíceis se a gente encarar de frente, se a gente discutir. Essa forma que a gente tem aqui de estar trocando informação não deixa de ser um caminho para a gente refletir e para a gente ver em que a gente pode melhorar como pessoa. O que eu posso fazer por uma causa como essa? Eu posso, por exemplo, como mãe, ensinar os meus filhos a viver com as diferenças e que ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Né? Esse padrão de que tem que ser assim, tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que ser branquinho, essas coisas são criadas na cabeça da gente. A realidade é outra. Nós somos seres humanos, cada um com as suas características, com a sua personalidade, com a sua dignidade que tem que ser preservada, todos temos direito. Olha, Deus foi tão maravilhoso com a gente que Ele não cobra o oxigênio que a gente respira, Ele não diferencia colocando o oxigênio mais para um ou para outro. Todo mundo respira, né? O sol nasce para todos. Vocês viram a lua linda que fez essa semana? Essa lua linda, ela foi para todo mundo ver. Para o negro, para o índio, para o branco, para o feio, para o gordo, para todo mundo ver. Deus é maravilhoso. Ele nos deu toda essa natureza de graça, gente. E para todos. Por que nós, seres humanos, que somos falhos, que somos cheios de defeitos, por que nós vamos nos arvorar a querer julgar as pessoas e classificar as pessoas? Se Deus nos deu tudo isso de graça, o sol, a lua, né, as árvores, esse rio, esse monte de água que a gente tem aqui na frente, Deus nunca cobrou um centavo, nunca veio para minha casa nem uma conta do ar, do oxigênio, nem uma conta para eu pagar porque eu vi o sol e o sol entrou na minha casa, me trouxe vitamina, né? Que é a vitamina que o sol passa, tá? Não veio. Secou a minha roupa, não cobrou nada. Então, se Deus é generoso com a gente, que é o Todo-Poderoso, por que nós somos tão mesquinhos, tão pequenos, tão indiferentes? Nós temos que melhorar muito para merecer o reino dos céus. Eu não tenho dúvida disso. Muito. Quando a gente vê uma conversa como a gente teve aqui com a Ana, a gente olha no fundo, quem é cristão, ele sente o quanto nós temos que melhorar como pessoas, como seres humanos, para merecer o reino dos céus, para merecer um Deus tão maravilhoso. Muito, muito, muito. Então vamos melhorar, gente. Vamos trabalhar nesse caminho de sermos melhores, porque a vida passa tão rápido, gente. Vocês estão vendo aí nessa pandemia como as pessoas estão indo rápido, a gente está perdendo amores, pessoas. E o que adianta todo esse ranço, todo esse preconceito? Ou melhor, às vezes a indiferença
que tem gente que acha que isso não é importante, né? Esse preconceito, você vai levar isso para o teu túmulo? E esse nosso Deus que não faz diferença entre nós, como é que você vai responder para ele quando você discriminou um negro, quando você ficou de chacota por causa de um deficiente que tem uma maneira diferente de proceder, que faz parte da deficiência dele, né? Porque você tirou graça e fez chacota da religião dos outros, da crença das pessoas. Quem somos nós? Somos um pó. A gente morre em 2 dias, nós estamos podres. Nem 2 dias, é 24 horas, tem que fechar, tem que mandar. No fundo é isso que a gente está discutindo aqui, né? Será que princípios cristãos que nós devemos carregar é desde o respeito ao outro? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero me despedir assim de vocês. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E reflete sobre isso, como isso é realmente muito profundo. Ok? Quero agradecer de coração a todos vocês por essa oportunidade, principalmente aí a Ana, os amigos que fizeram perguntas, que estão comentando. Agradecer por essa oportunidade, porque certamente com essa conversa, com esse dia, eu vou dormir muito, muito bem e eu cresci mais no sentido do peito, do coração, da mente e me aproximo mais de Deus quando eu amo o meu próximo. Boa noite.